Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar sobre algo que está acontecendo aí na internet, que foi o vídeo de um camarada aí que reclamando da vida e, né, até se emocionando, chorando, reclamando das coisas, dos preços. E para mim, esse vídeo eu confesso que eu me emocionei também, mas depois eu fui pesquisar a vida do cara e eu percebi que é um cara que fica em cima do muro, ele não se posiciona. E pra mim, uma pessoa assim, ou não tem caráter, ou não busca o conhecimento, ou não... Porque a partir do momento que você começa a reclamar por reclamar e não faz nada, e não se posiciona, que mudança tem nisso? Vai continuar reclamando pro resto da vida. Isso é fato. E aí, esse é um ano de eleição. É um ano bem conturbado aí, né? E agora com a Copa do Mundo, as pessoas saem um pouco do foco, mas não esqueça, a nossa vida, né, aqui no nosso país depende da economia. E a economia é baseada em quê, se não for na política? Então, mas voltando ao vídeo desse cara, eu percebi que ele usou, né, do seu emocional ali e reclamando da vida para atingir pessoas, porque as pessoas se emocionam, isso é fato. E quando a gente não se posiciona, não dá para reclamar depois, não dá para ficar se queixando, né, jogando a culpa no governo, jogando a culpa no... porque você tem que se posicionar, ou é bom ou é ruim, não existe meio termo. É a mesma coisa que uma mulher grávida, existe meio grávida? Não existe. Então, isso é um fato. Mas, enquanto umas pessoas reclamam, outras estão saindo fora do país. Assim, do fundo do meu coração, eu amo o meu país, eu amo esse Brasil, e eu gostaria que desse certo, e eu, né, faço a minha parte. Eu vou confessar para vocês que eu, desde os meus 15 anos, eu nunca votei na esquerda, nunca votei no PT, porque tinha um camarada que ia lá em casa, né, a gente morava em sítio, e falava que os nossos e os deles. Aí eu pensava, mas se esse cara ganhar alguma coisa em política, ele vai fazer só para os deles? E não é assim, não pode ser assim. Então, desde aquela época, 15 anos de idade eu tinha, e as pessoas, e tá tudo certo, e tá tudo bem, eu tô vivo, mas aquelas pessoas lá da Venezuela estavam vivas, até aconteceu um desastre lá, que não tem infraestrutura para nada, não tem infraestrutura nem de máquina para tirar aqueles escombros, sabe? E olha só aonde chega um país. Então, quando a gente pensa não é só a economia, mas tudo é baseado num governo que ou ele faz o bem pro seu povo, ou ele deixa a desejar, deixa pra lá e não quer saber. O importante é os deles, os nossos e os deles, como o cara falava. E como é que fica? Como é que é a vida das pessoas, né? Continua a querer prosperar num país que não te dá nada, oportunidade em nada. Então, se lembre que esse ano é um ano muito decisivo.
Se posicione, por favor, se posicione. Não seja que nem os caras que ficam em cima do muro, que acha que tanto faz, tanto fez. E a gente percebe que cada família tem os revoltados da vida. Eu acho que são poucas as famílias que não tem um que é revoltado da vida. Se você tem um desses na família, comenta aí. Comenta se você tem um esquerdista na família. Mas só pra gente interagir, tá? Não precisa ficar malhando a pessoa. Esse desastre na Venezuela que surgiu, eu ouvi alguém falando sobre a estrutura daqueles prédios. Isso estava baseado no quê? Na economia que já estava definhando. E aí construíam os prédios de qualquer jeito, com qualquer estrutura. E agora o povo está vendo lá. Então, eu confesso que eu fiquei muito chocado com essa tragédia. Eu não imaginava aqui do lado do Brasil o terremoto dessa magnitude, né, com tanta destruição. E é um país que já sabia que poderia sofrer com isso. E mesmo assim estavam construindo de qualquer jeito, com uma estrutura nada, né, confiável. Então pensa nisso. Como esse ano é ano de eleição, repensa isso. Esse governo que está aí não está nem aí para a população, com essas conversinhas para boi dormir, falando besteira, só falando besteira, só fala besteira. Desde quando um chefe de Estado tem que ficar falando asneira que nem ele fala? Então, quando a gente se posiciona, e eu confesso, eu não sou admirador do Bolsonaro, porque falava também palavrão. Pô, o cara é chefe de Estado, se comporta como chefe de Estado. Ficar falando palavrão não é legal, não tem nada de inteligente. Então se posiciona. Quando a gente vai escolher um chefe de Estado, a gente tem que pensar nisso. Primeiro na economia, mas depois o que pode acontecer se precisar, no caso de um desastre, porque se é natural, a gente não tem como prever, não tem como ficar achando que nunca vai acontecer. Então é isso, vamos nos posicionar. Se você puder falar com as pessoas que estão, sabe, com os olhos vendados aí, acreditando em conversinha tosca, fala com essas pessoas, tá bom? E que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. É isso.